Começando mais um excelente vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje a nossa conexão é com o Alto Gasparinho. Sandra Buchmann, empresária, mãe, amiga e empreendedora. E claro, ela está aqui no Valor Entrevista para falar de um novo desafio. Isso mesmo. Seja bem-vinda, é um prazer te receber. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Alegria minha de estar aqui. Parabéns pelo seu programa. O Valor Entrevista é uma oportunidade que as pessoas têm, né, da comunidade gasparense, não só gasparense, né, mas de todos que te seguem e te acompanham, conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho, né, a pessoa que a gente é, né? Então, muito obrigada. Eu estou feliz de estar aqui. Imagina, é um prazer, uma honra te receber. Quando a gente fechou aqui o vídeo, eu já falei para a Josi, falei, olha quem tá vindo aí é a Sandra, cara. Vamos trocar uma ideia com ela, apresentar ela para o nosso público. Nós temos hoje 22 mil pessoas acompanhando o nosso trabalho aqui na nossa região. São 7 anos de trabalho desenvolvido e estamos quase chegando a 1000 entrevistas produzidas. Parabéns. Obrigado. Sandra, ao nosso público, quem está assistindo a gente agora, quem é a Sandra Buchmann? Olha... Bom, a Sandra nasceu em Gaspar, eu sou gasparense, da Gema, como se diz, né? Eu nasci e cresci no Alto Gasparinho, uma terra amada, que eu gosto muito. Meus pais eram agricultores, né? Então, minha infância era na roça, meus pais plantavam fumo, né? Vendiam as folhas para Tabacos Brasileiro e para Souza Cruz. Então, a gente tinha o tempo de criança, era trabalhar, ir para a escola, e a gente brincava, e era tudo junto. Tive uma infância maravilhosa, né? O povo do Gasparinho lá, os meus amigos, todos eles trabalhavam, todos lá plantavam fumo, então, e nós estávamos sempre juntos, finais de semana, na missa, né? Que a gente sempre, o final de semana era para ir para a missa, né? E tive uma infância maravilhosa, né? Até um abraço para todos os meus amigos lá de infância, né? Que cresceram comigo e também vivenciaram tudo isso que eu estou falando, né? Desse período de infância, o que você recorda assim que pode ser compartilhado com o nosso público aqui no Valor Entrevista? A liberdade que a gente tinha, né? Nós poderíamos brincar na rua, ir até no vizinho tranquilamente e brincar sem se preocupar com violência, né? Com nada. Então era bem tranquilo assim, né? Nós na escola, a alegria nossa era ir para a escola. Né? Então a escola era o ponto de encontro, era lá que a gente ia brincar com as outras crianças, era lá que a gente ia aprender. Então uma infância boa que hoje eu vejo assim que muitas crianças não têm, né? Essa liberdade que a gente tinha, que era tão gostoso. O mundo mudou, né? O mundo mudou. É uma pena, mas eu estou com 45 anos, fui de uma época que se brincava muito na rua, se passeava muito na rua. Hoje a gente sabe que, infelizmente, os nossos filhos não passam mais por isso, por conta dessa mudança. Sim, isso mesmo. Essa triste mudança, mas quem ainda consegue manter essas raízes, consegue dar para os seus filhos uma infância feliz e produtiva. É por isso que eu optei por continuar morando no Alto Gasparinho, ter a minha casa, a minha família, formar lá a minha família, né? Tenho 2 filhos, né? O João Otávio e o Pedro, e vou vivendo lá, moro no terreno que era dos meus pais, né? E sou muito feliz lá e creio que eles também são, porque eles também tiveram essa infância legal de final de semana, no final do dia se juntar, jogar futebol. Eles ainda jogam futebol, né? Então tem o campinho lá, né? A turma da rua se reúne lá e joga futebol. Então, assim, são coisas que não tem preço, né? Tem uma infância marcante. Com certeza. A gente está conversando com a Sandra Buchmann, moradora do Alto Gasparinho.
O que significa para você a vinda ao mundo dos seus 2 filhos? Nossa, a vinda dos filhos é algo extraordinário na vida de uma mulher, né? Acredito. Para mim, são 2 presentes de Deus, né? Eu sempre digo isso, desde quando nasceu o João Otávio, né? Foi meu primeiro filho. Logo depois, 1 ano e 10 meses depois, eu tive o Pedro. Então, assim, foi 2 momentos incríveis na minha vida. É um amor que a gente conhece, um amor puro, né? O amor, eu acho que o amor mais verdadeiro, né? Quando você pega a criança no colo e você olha que é seu, que você vai cuidar, né? Que você vai ensinar as coisas para o mundo, é algo que não tem preço, né? Esse olhar, né, da criança com você, né? É um amor incondicional, né? Puro, digno. Então, assim, sou muito feliz pelos filhos que eu tenho, né? Hoje um tem 18, outro tem 20 anos, estão bem encaminhados na vida, né? E estudaram, né? Então é uma alegria imensa sempre, né? Então a gente vive sempre desejando o melhor para eles, né? Que eles sejam pessoas de bem, né? Pessoas honestas, pessoas que pensem para frente, que não desanimem, né? Então eu sou bem contente, né? Com meus filhos e torço sempre muito, muito, muito para a felicidade deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Pedro está aqui, então Sim. mandar um abraço para o Pedro que está aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você era como mãe? Como é que você, na infância deles, como é que foi assim? Tu recorda? Sim, eu era uma mãe muito zelosa, né? Muito cuidadosa sempre, né? Então, sempre a coruja, né? Tava sempre em cima, assim, né? Eu fui, como eu era professora, né? No Alto Gasparim, eu fui professora deles, né? Com muita honra poder você dar aula para os seus filhos, né? Claro. Então, para mim era uma honra muito grande, né? E poder estar sempre perto deles, né? Todos os momentos assim que a gente podia, a gente sempre estava junto. Claro, eu trabalhava, né, 40 horas, né? Sempre trabalhei, né, eu era efetiva no município 40 horas, mas era eu que fazia toda a dinâmica, né, de levar para casa, né? Tinha uma pessoa que cuidava deles, né, levava, buscava, hora de meio-dia ir buscar, dar uma espiadinha neles, ver como é que eles estavam, né? Então, assim, eu sempre fui uma mãe, assim, mais coruja, assim, sabe? Legal, que legal. Pessoal, Sandra Buchmann, exclusivo aqui no Valor Entrevista. Antes da gente seguir para eu te perguntar a respeito do teu pai, eu quero abrir um parêntese aqui para falar da área de educação, que eu sei que é uma paixão para a tua vida. Como tudo começou? Então, eu comecei a trabalhar, né, na rede municipal de ensino de Gaspar no ano de 1990. Olha só. Né? Então faz bastante tempo, né? Antes disso eu trabalhava nas linhas Círculo, trabalhei 3 anos e meio, né? Então, como toda boa gasparense, alguém da família Todo trabalhou. mundo já trabalhou lá. E lá da minha casa, então quem trabalhou fui eu, né? Com muita honra também. Claro. Né? A Círculo dá muita oportunidade para as pessoas e eu trabalhei lá, né? Mas eu não era isso que eu queria para minha vida, né? Eu continuei a estudar, então eu queria algo a mais. Aí estudava, né, no Frei Godofredo e comecei a fazer magistério. Olha aí. E logo depois que eu comecei a fazer magistério, né, a Estela, que era a secretária da Educação, na época o prefeito era o Francisco Ostinhos, Sim. né? E ele, então... Saudoso. Saudoso, queridíssimo, né? Uma pessoa maravilhosa. E lá, então, eu fui chamada para trabalhar na Escola Ana Lira, que é lá no Alto Gasparim, perto da minha casa. E aí eu fui até na Secretaria da Educação, né, me chamaram, vamos lá, né, e lá quem me recebeu foi a Sandra Ostins, né, que na época trabalhava, né, na Secretaria da Educação, né, e ela foi mostrando, olha, Sandra, é assim, ó, né, a gente tem os conteúdos, e ela foi falando e eu me encantando, assim, sabe, aquilo parece assim... Foi paixão, né, à primeira vista. Foi paixão à primeira vista, né, então assim, como naquele ano eu estava fazendo magistério,
Então, casou tudo perfeito, né? Porque, assim, as dúvidas que eu tinha lá em relação ao planejamento, ou coisas que aconteciam no cotidiano, eu levava para a sala de aula e aí a professora já articulava, né? E eu também tive uma professora maravilhosa de didática no magistério, então foi incrível. Durante todo esse tempo que eu trabalhei lá na Escola Ana Lira, eu tive, assim, muito apoio dos pais, né? Então, a comunidade do Alto Gasparinho, para mim, assim, é a minha segunda família, vamos dizer. Lá é uma grande família, né? Até um abraço ali para todos os pais lá do Gasparinho, meus alunos, meus ex-alunos, que eu levo todos, assim, no meu coração, né? Como você disse, é a minha paixão, é mesmo, né? Então, os meus alunos, assim, para mim, são eternos, né? Eu lembro sempre deles, eu torço sempre por eles, né? Então, assim, fico muito orgulhosa de ver eles, assim, com uma família estruturada, com um emprego, né? Trabalhando, né? Sendo felizes, viajando. Então, eu curto as coisas que eles fazem, né? Também teve, assim, né? Agora, por último, ali nos últimos 10 anos, eu já estava dando aula para os filhos dos meus primeiros alunos, Você né? diz. Então, assim, muito gratificante, porque, assim, você deu aula para o pai, para a mãe, né? Teve, assim, aluno que casou com aluno também lá atrás, né? Sim. E aí, juntos, agora tem os filhos e eu dei aula para os filhos, assim. E às vezes eu acabava falando para o filho o nome do pai, né? Muito parecido, né? Imagina, né? Fisionomia. E até... Menino, tu parece com teu pai. É isso mesmo, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão, assim, lá pro pessoal do Alto Gasparim, da comunidade, como sempre me acolheram e sempre me ajudaram na educação das crianças, porque essa ajuda, ela é essencial, né? Claro, ela fortalece, ela Isso, motiva. sim. Vocês não estão percebendo, mas eu estou aqui pertinho dela e eu vi o momento que ela se emocionou ao Ah, falar da comunidade dela. Aliás, uma história de muito envolvimento com o Alto Gasparinho. Eu quero tocar numa outra coisa que é importante para você e para quem está assistindo a gente. O que você aprendeu com seu pai? nossa. Bom, né? Quem conheceu o Otávio Buchmann, né? Imagina, né? Eu só levo coisas boas do meu pai, né? Meu pai foi uma grande pessoa, né? Para a comunidade também e acredito que um grande influenciador, né? Na minha vida profissional, e na minha vida pessoal também, né? Meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Ele sempre nos ensinou a sermos honestos, né? Sempre a ser pessoas boas, pessoas fraternas. Ensinou também a religiosidade, a fé, Sim. tanto meu pai quanto a minha mãe. Nós domingos nós íamos para missa, todo domingo a gente ia para missa, né? E nós naquela época, né, quando eu era pequena, 1975, 76, né, nasci em 70. Nós íamos para missa de carroça aos domingos, né? Então meu pai pegava, né, dizia, né, cangava os cavalos na carroça. Eu e meu irmão a gente sentava no fundo da carroça, pai e a mãe na frente e nós íamos para missa, Quantos irmãos? né? Um? O Antônio, você deve conhecer lá do Buchmann Events, né? Nós somos só em dois, né? Então, assim, nós Casal. íamos, um casal, nós íamos para missa, tinha épocas que nós íamos a pé, né? E essa fé, né? E esse envolvimento com a comunidade faz com que também hoje eu seja, né? Então, assim, meu pai, ele era ministro da Eucaristia, Sim. né? Nós somos católicos. Ele levava a Eucaristia para os doentes todos os meses, então, quando era o sábado, que era o dia dele levar, ele largava tudo, né? Não, hoje o pai vai entregar a Eucaristia para os doentes, né? Para os idosos, e a gente sabia, então a gente cresceu com isso, né? Ele era também do grupo de reflexão e fazia as novenas nas casas, né? E nós íamos junto, eu e meu irmão, a minha Que mãe. lembrança boa, hein, Sandra? Sim, lembranças ótimas, assim, e que formaram, né? Formou as pessoas que nós somos hoje, né? Exato. Ele também, quando eu era pequena, ele sempre me levava. Nós tínhamos em Gaspar o Frei Haroldo, era um pároco daqui da Igreja Matriz. E ele, durante a semana, ele ia nas comunidades e ele vinha muito para o Gasparim. E essas reuniões eram sempre à noite.
E essas reuniões ele falava sobre o Brasil, né, sobre os latifundiários, os grandes latifundiários, os minifúndios, né? Então assim, a gente estava sempre antenado com tudo que acontecia. Legal. Né? Então ele fazia sempre esse trabalho de formação para o povo, né? De instruir, Sim. de abrir a mente, de esclarecer, né? E eu sempre ia junto com meu pai. Meu pai sempre dizia: Sandra, tu queres ir junto? Vou, né? Então eu sempre ia, né? Então assim, Muito cedo você já foi politizada. isso mesmo, isso mesmo, né? Então assim, eu cresci com ele, né? Partiu muito cedo, né? Ele tinha 67 anos quando partiu. Uma pena, né? Uma pena grande. Mas assim, tudo que ele deixou de ensinamento assim para nós, né? Para mim, para o meu irmão, assim, a gente leva com a gente. Tem uma coisa assim que eu levo para minha vida porque é uma coisa que a gente tem que usar quase que diariamente. Ele sempre dizia assim para mim e dizia para o meu irmão: sempre diga aquilo que você tem para dizer. Sim. Né? Nunca vá para casa com aquilo guardado para você que você deveria ter dito. Sim. Né? Seja educado, ele sempre dizia isso, seja educado, mas coloca o ponto de vista teu. Autenticidade. Né? Autenticidade, era isso que ele era uma pessoa muito autêntica, mas ele sempre dizia assim, diga de uma forma educada, mas diga, né? Não vá para casa com aquilo. Né? Então, sábio, né? Então isso a gente leva para a vida da gente e eu uso muito isso cotidianamente, sabe? Porque às vezes, né, as coisas vêm, né? Dá aquela engasgada, tem que falar. Não, tem que falar, tem que ter né? atitude. Isso mesmo, tem que fazer. né? Já que faz parte de uma comunidade, você precisa sim falar. A gente está conversando com a Sandra Buchmann. Nós vamos para um comercial rápido para tomar uma água, retocar a maquiagem. E já voltamos, não saia daí. Voltando para o segundo bloco desse papo sensacional com essa pessoa incrível que está aqui ao meu lado, a Sandra Buchmann, lá do Alto Gasparinho. Vocês já puderam perceber aí um pouco da história dela, falou do pai, falou dos filhos, falou da infância, que aliás uma infância feliz. Num tempo muito diferente do que é o tempo de hoje. E agora eu quero saber um pouco a respeito da tua vida profissional, porque ela é intensa. Como é que você dá conta? Pois é. A minha vida sempre foi bastante intensa. Eu gosto dessa intensidade, sabe? Eu sempre fiz muitas coisas, sempre ao mesmo tempo, e isso é muito bom. Eu trabalhei na Escola Ana Lira, então, durante 32 anos, né? E nesses 32 anos eu era gestora, né, coordenadora pedagógica da escola e era professora. Então, assim, conciliar que isso... loucura isso aí, hein? É uma loucura, né? Mas é uma loucura muito boa, com né? certeza. Porque aí você como gestora e sendo professora, você tem uma visão global da escola. Exato. Né? Então, tu consegue ver tudo como que está acontecendo, como está indo na sala de aula, né, nas outras salas, como que está os pais, porque daí eu sou coordenadora, eu fazia, né, essa conversa de pai com o coordenador, né, comigo, com o professor, essa ponte, então é muito movimento, ao mesmo tempo cuidar do dinheiro da APP, ao mesmo tempo prestar conta do dinheiro do FNDE, né, então fazer licitação, então isso sempre sempre foi comigo isso, né? É um desafio, mas é prazeroso. É prazeroso. Eu recordo, Sandra, quando eu trabalhava no Senai, que eu também fiquei durante 3 anos como coordenador. E uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, que é uma maneira muito inteligente de você crescer profissionalmente, é resolver problema. É verdade, né? E é uma conquista, você resolve o problema cara. Pronto, né? Conversa com o pai, tem um adolescente que precisa de atenção, o pai precisa estar junto e tal. Isso, gratificante, né? Então, assim, sempre lá na escola eu era o ponto de referência. Então, até esse ano passado, no outro ano, né, que eu saí em 2022, né, da Escola Ana Lira, que daí eu trabalhei um ano no EJA, né, de Gaspar,
eu sempre era na escola o ponto de referência para preencher um documento, né? Então o pai ia lá, né? Ou a avó, avô, né? Olha, eu recebi isso aqui, dona Sandra, eles falavam para mim, né? Eu não sei preencher, a senhora me ajudava. Sim, com muito prazer, né? Então, assim, sempre ajudei, né? Às vezes até recebia, as pessoas lá recebiam uma intimação, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa foi lá, e o que é isso, dona Sandra? Aí eu tive que explicar, né, o que era, né, que ele teria que ir até a delegacia, mas o que eu fiz? Eu disse, olha, eu não sei o que o senhor fez, Sim. mas aqui diz que o senhor tem que comparecer lá e tal, né, mas então todas as situações assim, do dia a dia, né, preencher um documento, do INSS, nossa, preenchi muitos documentos, Você era um né? porto seguro. Isso, e alguém de conhecimento na comunidade, que quando eles precisavam, eles sabiam onde ia, né? Então, além de você dar aula, de você ser o diretor da escola, coordenador, coordenar tudo isso, eu também fazia esse atendimento para a comunidade, porque eu sei que eles precisavam, né? Sim. Então, por que não ajudar? Né? Eu sempre, então essa dinâmica, né? Eu sempre tive de estar trabalhando o tempo todo. E chegava em casa, né? Aí tinha a lida da casa, porque eu era dona de casa, tinha os filhos, né? Tudo isso. E sempre também envolvida com a igreja, né? Daí já também tinha, né? Era catequista. Que coisa intensa. A tua vida foi toda assim, sempre? Sempre assim. E aí agora eu me aposentei, né? No início desse ano. E aí então... Não, mas peraí, não tem... Para quem tem a vida assim, vou fazer um adendo aqui, já ajudando ela também na questão da argumentação. Não tem aposento quando você tem a vida intensa assim. É verdade. A Sandra, neste momento, está na condição de pré-candidata Isso. a vereadora para representar tanto Alto Gasparinho como também essa cidade maravilhosa de Gaspar. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero continuar nessa coisa da intensidade, porque você também é muito dedicada ao voluntariado. Sim. Me explica sobre isso. Sim, sempre. Né? Eu acho que o ser humano, ele tem que se ajudar, né? Então, assim, muitas lá, sempre partindo da escola, né? Que era o local, né? Que eu passei maior parte da minha vida, né? Que foi na escola Ana Lira. Então, quando havia necessidade, uma família chegava, né, carente, estava chegando o inverno, estava frio, né, perguntava, você não tem um casaquinho? Não, não tem. Falava com a mãe, tá, não tem. Vamos fazer aqui, né, já colocava, mandava bilhetinho na agenda antes da internet, Claro. né, que tinha uma família que estava precisando de roupas, no instantinho vinha a roupa de todo mundo, né, então assim, cobertor, né, a família precisava de cobertores porque veio frio e não estava preparado, era um morador novo, né? Então já rapidamente isso é de mim, né? Vamos ver, tem alguém que falava com um, com Isso outro, tá na né? tua família, né, Sandra? Isso está na minha família. Meu pai era assim, a minha mãe também é assim, não, vamos ajudar, vamos pegar, né? Quem sabe alguém pode ajudar e sempre tem quem ajuda. A gente pode ver isso ainda hoje, continua, né? Hoje é tudo mais moderno, faz vaquinha virtual, faz rifa, né? E esse lado humano, isso é muito bom, isso tem que ser despertado, isso tem que estar acontecendo sempre isso. Se tu tens a oportunidade de estar ajudando alguém, tu tens que ajudar. Com certeza. Né? Isso é meu e tem muita gente que é assim, né? Então, sempre ajudei. Às vezes a família passava por necessidade, não tinha comida, a gente via que a criança na escola estava comendo bastante, ou perguntava que não via a hora da merenda, né? Que hora que vai sair, eu já estou com fome. Aí tu percebe já que está faltando em casa, né? Então, esse olhar também a gente tinha, né? E tem. Um olhar carinhoso. Isso, e aí como é que tá aí? Você ia perguntando se almoçou? Não tinha almoço hoje. Opa, não tinha almoço, né? Então, assim, chamava aquele pai para conversar, a mãe, né? Quando via, perguntava como é que tá em casa. Nós estamos passando por necessidade, tá? Vamos fazer alguma coisa. Fazia, né?
botava ali nos grupos, falava com uma família, com outra família, num instantinho arrumava comida suficiente para aquela família. Claro. E isso não custa, né? Sim. Isso não custa a gente fazer, né? Então, quando a gente está à frente de um trabalho, de uma escola, sei lá, de qualquer profissão, se você vê que tem alguém que necessita, você pode fazer a diferença, né? Com você pode certeza. estar ajudando, né? Você vê, né? A gente aqui no Valor Entrevista, durante esses 7 anos, por várias vezes eu entrei nos mercados, comprei cesta básica e fui doar para as famílias que precisam. Trabalho que a gente faz de doação, trabalho social. Nós temos um projeto educacional aqui, como eu sou professor, a gente forma jovens para o mercado de trabalho. Agradeço a todos vocês que contribuem também, as empresas parceiras. Temos sim que fazer nossa parte, Isso. justamente para aquelas pessoas que precisam. E no Brasil a gente sabe que muita gente precisa de atenção, de carinho, Isso é verdade. de uma palavra de conforto. Sim, e também assim, né, eu atuo também como coordenadora da catequese, fui coordenadora do grupo de jovens, né, no Gasparim, e eu acredito muito no jovem, eu acredito muito na criança e a gente tem que dar essa oportunidade para eles. Eu sempre levei muitos dos meus alunos para participar do festival de dança, festival da canção, concurso de declamação de poesia, né? Sempre levava eles assim para expandir eles, né? A gente já morava, né, no Alto Gasparim, fica a 14 quilômetros do centro. Os pais não vêm com muita frequência para o centro. Eles vêm quando há necessidade de vir, né? Os que moram lá, trabalham lá. Então, eu sempre procurava trazer as crianças para participar. Claro. Participei das feiras de matemática, que ainda tem, né? Então, na época que eu participava, a gente não chegava a ir até nacional, mas a gente sempre ia para... participava da fase municipal, da regional, da estadual, né? Então, assim, procurava sempre levar as crianças, o mais que eu pudesse, assim... eu levava elas para participar, para expandir o mundo delas, né? Com certeza. Para mostrar para elas que o mundo, né, não é só o Gasparinho, que tem muita coisa lá fora, muita coisa bonita, né? Para despertar neles, né? Que eles têm tanta curiosidade, tanta vontade de querer aprender as coisas. E aí a gente tem que mostrar, né? Como dizia Albert Einstein, a mente que se abre ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. É isso mesmo. Esse é o nosso papel enquanto professores nesse país maravilhoso, em especial aqui nessa cidade incrível. E eu também tenho um provérbio que eu uso bastante, que é um provérbio árabe, que diz assim, né? Que se você sabe as coisas e não transmite o que você sabe, é como uma nuvem que passa que nunca traz chuva, né? Então, se você tem o conhecimento, se você sabe das coisas, né? Fala, orienta, né? Mostra caminhos, dá a tua opinião, né? Eu digo que água parada apodrece, e é uma verdade. É verdade. Nosso vídeo está inspirador, vocês perceberam aí. A gente está conversando com a Sandra Buchmann, moradora do bairro Alto Gasparinho, empresária, mãe, amiga, e agora com um desafio novo. Me conta isso aí para quem está assistindo a gente. Quem foi que te incentivou a entrar para a política? Então, né? Esse ano eu me aposentei, né? Então eu ia começar o ano, né? Já estava com o meu caderno de planejamento pronto, né? Que o professor é isso, né? Início de ano já arruma, né? Um estojo com lápis, caneta, né? O caderno para planejamento, tudo prontinho, e veio a minha aposentadoria. Né? Mas já ano passado, já nos outros anos, né? Como tu é uma pessoa que tem um cargo na comunidade, que é uma liderança, já fica mais o convite, né? Para participar da vida política. E eu nunca quis, tá? Eu vou dizer a verdade, nunca quis. Mas tinha outros desafios. Isso, tinha outros desafios. E como eu amava muito o que eu fazia, né? Que era dar aula. Agora tem tempo, né, Sandra? Agora tem tempo, isso mesmo, né? Então, mas de uns anos para cá, começou a me incomodar algumas coisas, né? Porque assim a gente fica sempre à mercê da política, né?
tudo Gira o que em torno. gira em torno da política. E a gente lá na ponta fazia o que tinha sido feito, né? As políticas públicas, o que tinha feito, e a gente tinha que cumprir aquilo, né? Exato. E às vezes a gente cumpria meio indignado, né? Ou muito indignado, né? Então, né? Porque também, com o tempo, eu comecei a pensar, por que também não ir pro outro lado, né? Sim. Porque se a gente também fica do lado de cá só reclamando das coisas, não adianta, né? Então, vamos começar. Comecei a conhecer o outro lado, o lado da política, né? Me filiei a um partido e fui conhecendo aos pouquinhos como é que funciona a máquina, né? Do outro lado. No início desse ano, então, veio a minha aposentadoria e esse ano é ano eleitoral, Sim. né? E eu pensei, não, vieram me convidar de novo, né? Vários partidos vieram convidar e eu disse, eu topei. Disse, não, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor, né? Sempre procurando ajudar, né? Ajudar a comunidade, ajudar o bairro, mas ajudar o município e na busca de algo melhor. Você vê, né? A gente tem ali 2 representantes hoje no Legislativo que são do Gasparinho, Alto Gasparinho. E o que me chama a atenção é que uma das reivindicações do Alto Gasparinho é o asfalto. E esse asfalto ele não sai nunca. Entra governo, entra vereador, sai vereador. E essa atenção os moradores de lá não conseguem ter do poder público. O que dizer? O que dizer, né? Então, é triste, sabe? Porque a gente vê assim o Alto Gasparinho como uma potência por turismo, né? Tá se abrindo muito para o turismo. As Vila pessoas, da Itália. a Vila de Itália, né? A Rota Vila de Itália. Então, tá crescendo bastante. Eu fico bem feliz, tá? Porque eu saía com os meus alunos para mostrar o bairro, o que o nosso bairro produz, o que tem, né? E hoje eu vejo que esses meus alunos viraram empreendedores. Isso, lá no bairro. E assim, eu fico triste, sabe? Final de semana, né? Eu tenho meu irmão que tem o Bookman Eventos. Ele, às vezes, desanimado, chega final do dia, pô, cancelou, né? Um domingo de chuva, choveu na quinta, sexta, sábado. Domingo, chuva, as pessoas ligam, né? Desmarcando as reservas, às vezes 40, 50 reservas. Olha só. Né? Então, pessoas que ele contratou para trabalhar, garçons, para atender todo mundo. Perde toda uma rede, uma cadeia. Isso, comida que é feita, que é jogado tudo fora, porque esse povo não vem. Então, a gente vê assim, a angústia, né? Dele, eu vejo dele porque é meu irmão, mas tenho certeza que os outros também, as pousadas, né? A pessoa desanima, né? Porque o buraco, quando tem sol, né? A poeira, né? Que o povo do Gasparinho daí, né? Os coitados, né? Que moram na beira da estrada, né? Ficam lá, né, à mercê dessa poeira. Então é um problema sério, é um problema que tem que ser resolvido, é um problema uma que das tem tuas solução. bandeiras. Uma das minhas bandeiras, sim. Claro, eu sou moradora de lá, eu convivo com isso. A gente tem carro, né? A gente vem desviando, né? Sim. E assim, não pode ser que custe tanto assim para fazer, né? Há como fazer, só que tem que se colocar na meta para ser feito, claro. Né? E tem que ter um olhar também. O nosso município está crescendo muito. Eu falo do bairro Alto Gasparinho, mas em todo o município, né? Gaspar é um município que está em desenvolvimento. Sim. Pleno, né? O tempo todo. Ainda né? bem. Né? Ainda bem, só que assim, as políticas públicas têm que acompanhar, o poder público tem que acompanhar esse crescimento, né? Tem que dar incentivo, o mínimo que eu penso que o poder público tem que dar, por exemplo, o bairro Alto Gasparim, é manter os acessos, que tendo os acessos... É a condição. Isso. Para que as pessoas possam produzir, para que as pessoas possam ir e vir de forma tranquila. Isso. E isso é sim uma obrigação do poder público, sobretudo por conta de que nós, enquanto cidadãos, pagamos demais pelo imposto. Isso mesmo. Então é uma bandeira tua. É uma bandeira minha, sim.
E se Deus quiser... E vamos falar dessa coisa da educação também, que é um amor teu. Como é que tu enxerga hoje a educação no município? A educação é outro ponto, assim, que eu vejo, né, que é a minha área, né, e eu vejo, assim, muitas falhas, muitas coisas que precisam ser melhoradas, né, muitas mesmo. E uma das coisas que eu sentia, e assim, dói o coração, né, de falar, é que as crianças aqui do bairro Alto Gasparim, elas não têm transporte escolar próprio. Né? As nossas crianças da escola Ana Lira, elas vão para a escola e voltam para casa num ônibus coletivo, onde que tem pessoas estranhas que a gente nunca viu, que nem são do bairro. E as crianças vão para a escola junto nesse transporte, criança de 4, 5, 6 anos. Eu não né? sabia disso. E não há. A prefeitura paga, né, o passe, né, o cartão, bota crédito no cartão e a criança usa o transporte coletivo normal. Sim. Então, assim, algumas vezes, né, a criança, né, teve o último caso, assim, que foi o mais sério, a criança chegou para mim, ela inocente, menina de 5 aninhos, ô professora, tem um homem no ônibus, assim, que ele sempre, um titio que me abraça. Aí eu disse, mas como? Quem é esse titio, né? Eu não sei quem é, mas ele é tão legal. Aí eu disse, mas temos que ver quem é esse titio. Como é que é o nome dele? Eu não sei, mas ele sempre chama para sentar com ele, sabe? Aí tu fica com aquele coração assim, meu Deus. Se é uma pessoa que não vai fazer nada, a gente fica sempre com o pé atrás. Sim. Pô, levar até um morto para sacar dinheiro, imagina dentro do ônibus. Então isso foi só uma das situações, assim, de muitas, né? De criança dormir dentro do ônibus e parar no terminal do ônibus, de eu ir buscá-la no terminal, né? Então, assim, poxa, tantos municípios até ao redor de Gaspar tem transporte escolar para todas as crianças. Por que Gaspar não tem? O que acontece? Precisa dar uma atenção para isso. Precisa dar uma atenção urgente. Isso não pode acontecer. Nós temos que cuidar das nossas crianças, né? Acima de tudo, né? A gente tem que cuidar delas. É o futuro do município. Isso. E precisa, assim, de atenção e carinho. Mas eu também acrescento que os nossos idosos também precisam ter uma atenção e um carinho. Você, por exemplo, a sua mãe tem 77 anos. Ela passa por um desafio com relação à saúde que é constante. Sim. E você precisa, sim, ter, assim como todos as demais famílias, uma rede de suporte, sobretudo com relação à saúde dos idosos nesse município. Isso mesmo, né? Os idosos são... O que nós temos aqui foram eles que deixaram para nós. Foram eles que construíram, né? Muitos dos idosos que estão aqui... As coisas que eles fizeram, né? Por exemplo, o engenho do nono, né? Foi o nono que fez, né? Foi o nono que deixou, hoje está dando continuidade. Então, nós temos que ter um olhar mais carinhoso. O município tem que ter um olhar carinhoso para os nossos idosos. Eu vejo a minha mãe, ela é coordenadora do grupo de idosos Santa Catarina, né? Aqui do lado do Gasparim. E ela vai para o centro do idoso, ela leva eles. Tua mãe é um exemplo. E são poucos idosos que vão. Qual é o nome dela? Bernadette. Dona Bernadette, beijo para a senhora. Olha quem está aqui no estúdio do Valor Entrevista. Beijo, mãe. E ela deve estar assistindo, tá? Ela queria vir junto. Pois é, devia ter trazido. Então, assim, né, muitos idosos, às vezes nós temos centro de convivência do idoso, por exemplo, né? Um lugar maravilhoso, grande, amplo, com várias coisas. Mas quantos idosos vão lá? O que falta, né? A gente sabe que o idoso, ele gasta muito com remédio, ganha um salário, né? E tem o idoso que é doente, não consegue. Hoje a gente vê lá no centro do idoso, quando é feito alguma coisa lá, nem dinheiro para o café não tem. A prefeitura não coloca um café para eles, eles têm que pagar o cafezinho deles, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso com o idoso, né? Dar mais acessibilidade para eles. Eles têm um ônibus para ir de graça, mas quem consegue subir naquele ônibus? Um ônibus alto, né? A minha mãe não consegue mais, tadinha, né? Então a gente não deixa mais ela andar de ônibus, porque ela não dá mais, né? Deixa eu te perguntar com relação aos jovens na educação,
com relação ao autismo, Nossa, que cresceu demais no sim, município. isso. Precisa também de uma atenção. Precisa. Quando foi criado em Gaspar o Integrar, né? Eu estava na escola Ana Lira ainda, né? E eles foram apresentar, né, o projeto Integrar, né? E as salas onde ia ser e tudo, né? Para que era, né, para as crianças com deficiências, principalmente com autismo, né? Que vem crescendo muito no nosso município. É maravilhoso, tá? Né? É maravilhoso lá dentro, tudo muito maravilhoso. Mas o que eu senti, assim, lá da escola Ana Lira, não consegue atingir a família que tem autista, né? E eu disse para eles, na época eu até falei, gente, como é que o autista vai até lá? Né? Como é que ele vai até lá no Integrar para usufruir de tudo que tem lá? Sim. Como é que vocês pensam em fazer? Não, os pais vão levar. Eu, na época, tinha uma mãe que tinha 2 autistas, né? O autista, quando entra em crise, é bem difícil É de difícil. lidar, né? Então, ela tinha um que era severo, o outro não era tão severo. Até hoje, essa mãe não leva. Por quê? Ela tem que trabalhar. Exatamente. Como é que ela vai pegar 2 crianças, botar dentro de um ônibus coletivo, com barulho, com gritaria, com risada, o que acontece dentro de um ônibus coletivo, e levar? Ela vai perder meio dia, pensando no Gasparinho só, né? Ela vai perder meio dia no trajeto para levar e buscar, porque no Gasparinho tem ônibus de manhã e ônibus ao meio-dia. Então, como é que ela vai trabalhar? Então, como é que vai chegar lá, né? Tem muitas coisas que tem que ser resolvida para o autista do nosso município. Não só o autista, mas todos da educação especial. Os auxiliares que ficam em sala de aula, nós temos auxiliar com 4, 5 autistas, 4, 5 crianças com deficiência. Como que vai Dentro dar da conta? própria sala. Dentro da própria sala. De uma Como? sala De uma apenas. sala. Como que vai dar conta? Né? Então, assim, tem que melhorar isso, né? Ô Sandra, para a gente fechar, eu vou te pedir uma análise com relação ao Rodrigo e ao delegado Paulo, que hoje fazem a composição PL e União Brasil. Como é que você avalia tanto o Rodrigo, professor, nosso amigo, quanto o Paulo enquanto delegado e morador da cidade também? Né? São 2 pessoas assim que vêm para mudança, né? Eles são uma esperança de mudança. Eu vejo assim, eu enquanto pessoa, né? Estou conhecendo melhor eles, já conhecia antes, né? Agora está mais próximo. Agora estou mais próximo, né? E o Rodrigo, a própria pessoa do Rodrigo, eu estou participando assim de bastante eventos, né, junto com ele. Até semana passada eu fui num evento lá em Palhoça, né, Sobre tecnologia. sobre tecnologia e sobre, né, cidades inteligentes, Sim. né. Então, para buscar coisas, né, coisas novas para nossa cidade. Tanto um quanto o outro são pessoas assim que passam muita credibilidade, né? Eu vejo eles e eu vejo a população assim olhando para eles como uma mudança, como algo que vai melhorar o nosso município. Sim, com uma certa esperança. Isso, com uma certa esperança, né? De mudar o cenário que está, né? Sim. Então, de uma proposta de mudança mesmo, né? Então, são 2 pessoas assim que eu me vi também, eu, Sandra, né? Me vi mais parecida com essa forma de governo que eles querem. Alinhada, isso mesmo. Perfeito. Né? Sandra, que papo, hein? Ah. Que maravilha de papo, foi um prazer te receber. A gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma mensagem aos nossos seguidores. A lente do valor entrevista é tua, fica à vontade. Olha só, né? Que mensagem que eu posso deixar, né? A mensagem que eu posso deixar é que acreditem. Acreditem sempre no novo, na mudança. Acreditem em vocês mesmos, naquilo que vocês sonham. Nunca deixem de acreditar. Coloquem como meta, como um objetivo que a gente alcança. Né? Então é isso que eu deixo. Porque foi isso que eu sempre acreditei. Ótimo. E foi sempre isso que eu falei para os meus alunos, né? Acreditem sempre, sempre. Coloque uma meta
e busque alcançar essa meta. Sensacional, Sandra. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. A você também. Obrigado por você estar aqui abrilhantando o canal Valor Entrevista. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Foi um prazer e uma honra receber a Sandra aqui. Um Eu beijo para vocês que são do Alto Gasparinho. Compartilhe o nosso vídeo. Vamos aumentar a audiência dessa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas no Valor Entrevista. Tchau.